Bom dia, Elia. Thanks God every day. Obrigada, Deus, todos os dias. Obrigada hoje, nessa quinta-feira, juntos aqui falando sobre saúde no corpo, sobre emagrecimento, sobre as coisas que realmente importam, né? Qual é a vontade de Deus para nós. Nós temos essa semana discutido sobre isso, né? Qual é a vontade de Deus para o nosso corpo? Porque nós estamos muito acostumados a falar em relação a Deus, a espiritualidade no lado espiritual, mas nós temos também a vontade de Deus para o nosso corpo e também para a nossa alma, né? Então, se nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e nós somos um ser triuno, assim como Deus também é, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos criou corpo, alma e espírito, né? Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Essa tem sido a nossa conversa aqui essa semana, né? Já hoje o quarto dia falando sobre isso, sobre a saúde do corpo, sobre emagrecimento, sobre obesidade, essas questões todas, né? E nós estamos nos inspirando na palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Então vamos lá. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. E Deus tem muitas coisas boas para a nossa vida, muitas coisas boas. Aqui no Thanks God, né, nessa nossa conversa de 7 horas da manhã, eu sempre lembro aqui junto com vocês as coisas boas que Deus tem para nós. Até porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se cogitou, se pensou no coração humano o que Deus tem de bom para aqueles que o amam, né? Então nós temos aí a vontade perfeita de Deus para nossa vida e em todas as áreas, inclusive também para o nosso corpo, né? Então nós temos falado esses dias qual é a vontade de Deus para o nosso corpo, né? Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Qual é a vontade de Deus para o nosso corpo? E eu comecei falando lá desde segunda-feira, ainda trouxe a imagem aqui, né? Uma pessoa muito querida que já se foi, né? Mas uma pessoa muito querida que, como diz a palavra, morreu cheio de dias, né? Que foi um amigo meu que morreu com quase 90 anos e que ele era magrinho, ele era tão saudável e morreu no tempo certo e morreu de forma tranquila e deixou um exemplo, que é o seu custódio, né? Deixou um exemplo para nós de um homem de Deus que cuida do próprio corpo, né? Bom dia, Ivone, seja bem-vinda. E eu tô trazendo essa imagem dele porque existem modelos na Terra, né? Existem modelos na Terra onde nós podemos nos inspirar. Eu até comentei com vocês um modelo que eu sempre tive, né? De uma mulher que eu não conheço a história de vida dela. Seu custódio eu conheci pessoalmente, um homem de Deus, né? Essa mulher eu não conheço, mas ela me inspirou durante muito tempo, uma figura pública, que é a Solange Frazão, né? Porque ela é 10 anos mais velha do que eu e ela sempre me inspirou, né? Como figura pública, porque eu via o tanto que ela cuidava do corpo dela. Naquele tempo eu não cuidava ainda, quando eu a vi pela primeira vez. E eu desejei isso para mim. Eu vivia num mundo de muita inconsciência em relação ao corpo. Eu vivia à base de refrigerante, de chocolatado, de padaria, enfim. Mas eu admirava essa pessoa e as pessoas que nós admiramos, nós podemos modelar. Ou seja, dentro daquela área específica, nós podemos trazer para a nossa vida hábitos de uma determinada pessoa. Bom dia, Su, seja bem-vinda. E essa pessoa pode ser alguém próximo, como eu e você aqui, como pode ser uma figura pública, pode ser qualquer pessoa. Se aquela pessoa tem resultados numa área que eu não tenho ainda, eu posso modelar, eu posso aprender, é um modelo para mim naquela área específica, né? Uma pessoa não pode ser modelo para nós em todas as áreas, normalmente isso não acontece, mas eu pego um modelo, por exemplo, nós estamos falando de saúde física, né? De alguém que tem juventude, que é magra, que está no peso ideal, que está com energia, que está com saúde, com disposição, essa pessoa é um modelo para mim. E assim eu tive esse modelo, né? E eu reencontrei, eu tô falando com vocês porque eu reencontrei a foto, uma imagem dela no Facebook outro dia, agora semana passada, e a mulher tá com 60 anos e é chocante o tanto que ela é bonita, saudável, peso ideal, enfim, tem um estilo de vida muito bacana, né? Então nós temos acesso a modelos pra gente poder fazer isso mesmo, modelar, copiar, né? É uma cópia
positiva, né? Nós copiamos pessoas que têm o que nós queremos ter. Isso não é nunca uma inveja, nunca. Isso é uma admiração que serve de modelo para nós, né? Ei, Thelma, seja bem-vinda, lindona. Vamos te ver por aqui. Então nós temos modelo de vida saudável também para nós, né? E qual é o impacto? Nós podemos pensar assim, até para nos dar uma força para lutar contra as coisas erradas, contra os hábitos errados. Qual é o impacto que nós temos na nossa do excesso de peso dentro da nossa vida? Qual é o impacto, né? Nas 3 áreas que eu sempre falo aqui, né? Eu lembro que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser triuno. Seja bem-vindo aí quem está entrando, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Murilo. Então nós somos um ser triuno, se nós temos corpo, alma e espírito. Qual é o impacto que o excesso de peso ou a obesidade ou o excesso de gordura corporal tem para nós? E eu vou te dizer, eu afirmo sem medo de errar. O excesso de peso e a obesidade, a inflamação, vamos falar hoje sobre inflamação, tá? Essa inflamação, ela atinge os 3 lados da nossa vida. André, mas o que tem a ver? Eu sou uma pessoa espiritual, o que tem a ver, então, excesso de peso, obesidade, com a minha vida espiritual? Tem tudo a ver, inclusive quando você tem excesso de peso ou está todo inflamado, porque gordura é inflamação, vamos falar sobre isso, né? Você serve a Deus, você é um servo de Deus, você quer cumprir o seu propósito na vida, mas se você é uma pessoa que está inflamada, você não tem a melhor energia, você não tem a sua melhor disposição. Existe uma versão muito melhor de você dentro do seu peso ideal, cheio de energia, cheio de disposição, cheio de saúde. Então você serve melhor a Deus, aos irmãos, ao seu propósito, quando você está na sua melhor forma. É muito interessante isso, né? E aí outra coisa também, o seu propósito de vida, ele pode ser encurtado, olha só que sério que é isso, em alguns anos. Uma pessoa que está totalmente inflamada, que está com gordura alta, que está com obesidade e serve a Deus servindo ao seu propósito, ele pode ter esse propósito encurtado, não pela vontade de Deus, tá? Não pela vontade de Deus, mas pelas escolhas que estão fazendo. Pode ser encurtado em 5 anos, em 10 anos, né? Então nós viemos para cá com um projeto original de Deus para servir Ele nessa terra, para servir ao propósito por X anos, e nós podemos ter esse propósito diminuído em anos porque eu não fiz escolhas corretas e eu inflamei o meu corpo inteiro e assim eu servi menos do que eu deveria ter servido em anos e também em energia e disposição. Então nós temos que cuidar do nosso corpo até para o nosso espiritual. E a nossa alma, né? Onde é que a nossa alma pode ser impactada através do sobrepeso, da obesidade, do excesso de gordura, né? Nós lembramos os 3 lados, assim, que nos ajudam a entender o que é melhor, né? O que é de verdade a alma, né? Para ficar um pouco mais claro para nós, que às vezes a gente confunde um pouquinho alma com espírito, né? Mas a alma, na verdade, pode ser explicada através dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vontades, né? E o que eu mais vejo, trabalhando com a questão de emagrecimento, o que eu mais vejo são pessoas que ficam muito machucadas na sua alma por conta de não estar no seu melhor peso. Né? E nós temos a questão da autoestima, nós temos a questão, por exemplo, já vi, por exemplo, esposas que sentem que às vezes seu marido ou não ama, ou não admira, ou não tá tão bem por conta do seu corpo que não tá legal. Eu não estou dizendo nem se é verdade ou se não é verdade, eu tô dizendo o que a esposa sente, porque a alma tem a ver com sentimento. Então se o esposo ou não respeita, ou não ama o suficiente, ou não admira o suficiente, isso não é alma, isso aí é o comportamento do esposo, isso é uma outra conversa para um outro momento. Mas quando a esposa sente que ele não olha mais para ela com admiração, quando a esposa sente que não tem mais admiração do esposo, quando a esposa sente que o seu esposo pode trair, pode olhar para outra, qualquer outra situação, se ela está sentindo, nós estamos falando de alma, que é porque o sentimento, ele está dentro, é uma dos pontos ali da alma, né? Então nós podemos sim estar machucados na alma, dentro de nós,
por conta do excesso de peso e da obesidade, né? Eu tive uma cliente uma certa vez que, conversando com ela para descobrir os seus motivos, né? Primeiro a gente pergunta o motivo da pessoa que quer emagrecer, ela fala assim, saúde, não sei o que e tal, né? Mas quando você cava mais um pouquinho, você vai fazendo pergunta, você descobre o real motivo porque ela quer emagrecer, né? Tá lá bem escondidinho, né? Primeiro vem as respostas prontas. E aí ela falou, me surpreendeu, eu conheço o casal, né? Um casal bacana demais, um casal que tem talvez uns 25, 30 anos de casado. E aí ela acabou contando, né, que ela viu o esposo muito respeitador, uma pessoa muito bacana, mas ela viu o esposo olhando rapidamente para uma mulher. E aí ela me contou, isso é o sentimento dela, tá? Não tô dizendo que seja verdade, nem ela sabe se é verdade, né? Mas é a verdade dela, o sentimento que ela teve. Então ela olhou, ela viu o marido, o esposo, olhando para aquela mulher, jovem, não só jovem de idade, jovem no espírito, jovem, era segundo ela, né? Era bem magrinha, era bem serelepe, era bem animada a pessoa, e aí ela viu o esposo olhando com admiração para essa pessoa. E ela pensou, puxa vida, tem tanto tempo que ele não me olha com admiração. Então ela queria emagrecer para atrair novamente a admiração do esposo. E isso nós estamos falando de alma, né? É o sentimento dela. E o corpo nem se fala, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão do que é a gordura de verdade, o que é o sobrepeso de verdade, o que é a obesidade de verdade. São inflamações. Todo o nosso corpo, todo mundo tem gordura. Tem gente que tem a ideia de que alguém não tem gordura, né? Isso não existe, né? O nosso corpo, ele é feito de gordura e massa muscular. Todo mundo tem gordura. Só que existe um equilíbrio entre o tanto de gordura que nós temos, nós precisamos, inclusive, né? Da gordura na quantidade correta, e o tanto de massa muscular que nós precisamos. Gordura responde a uma necessidade do corpo e massa muscular responde a outra necessidade do corpo. O problema é quando existe um desequilíbrio. E o mais comum que nós vimos hoje, a gente vê hoje, é a pessoa ter mais gordura do que massa muscular. Quando alguém tem mais gordura do que massa muscular, nós encontramos aí um desequilíbrio, uma inflamação. Gordura, celulite, por exemplo, né? A celulite incomoda tantas mulheres, né? Muito mais as mulheres do que os homens, mas o que é celulite? O que são aquelas bolinhas, né, que tá ali naqueles lugares que nos incomoda tanto? Celulite são gorduras, né? Então são inflamações. Então o nosso corpo, quando está com um nível alto de gordura, um percentual alto de gordura, o nosso corpo ele está inflamado. O que é de verdade uma inflamação, né? Vamos pensar o que é uma inflamação. Eu passei por uma situação, né? Quem me segue aqui sabe, bem desafiadora, em 2 dedos, né? Agora, no mês passado. Primeiro comer um nesse e depois ir para outra mão nesse aqui, uma inflamação. Tudo indica que de fundo ali de fungo, enfim, foi bem difícil e bem sofrido. Foi tenso demais. Eu tive que ir para anti-inflamatório, depois eu tive que ir para antibiótico, tudo que você não precisa e não quer para sua... Não, precisar você precisa, né? Que você não quer para sua vida. Mas enfim, deu tudo certo e já tá cicatrizado. Um tá cicatrizado e o outro tá quase. E o que é inflamação, então? A inflamação, ela é positiva quando ela é pontual. Então tinha algum problema aqui, talvez uma colônia de fungos, alguma coisa, bactérias, tinha alguma coisa aqui que não era legal. Era um corpo estranho ao meu corpo. Então uma coisa estranha, o corpo estranhou aquilo porque era estranho, não era natural, não era normal, não fazia parte. Então o corpo ele reage inflamando. E isso é positivo. Positivo. Então nós temos aí uma inflamação positiva. Ela não é uma inflamação crônica. Ela é uma informação pontual que veio aqui para dizer, atenção, todo mundo aí, né, os homenzinhos todos, né, do sistema imunológico, atenção, galera, nós estamos com um problema aqui, porque aqui o nosso dedo aqui tá com um problema e nós vamos ter que agir rapidamente inflamando isso aí. Então é uma resposta positiva do corpo, dando expulsando o que estava errado, né? E então aí nós temos aí é positivo, porque tirou os corpos estranhos e beleza, tá tudo equilibrado novamente. Essa é uma inflamação bacana. Toda vez que nós temos uma inflamação assim pontual no nosso corpo, é positivo, porque tá expulsando alguma coisa que não pertence. O problema da inflamação, e gravíssimo, é quando ela se torna crônica. Ou seja, eu tive esse sofrimento por um período, foi específico, né? E aí dentro de alguns dias tomei lá os remédios que resolveu o problema, pronto. E quando é crônico, quando eu levo anos com essa inflamação, o que acontece? Eu vou enfraquecendo o meu corpo.
Então o nosso corpo, ele fica fraco, ele fica frágil, ele fica adoecido quando nós ficamos tempo demais com determinada inflamação, que é a inflamação crônica. Isso é a gordura. Assim nós precisamos enxergar o que é a gordura. Mais do que aquele pneuzinho que me incomoda, mais do que não conseguir vestir a calça jeans, mais do que aquele vestido que eu usava e hoje eu não posso usar mais porque não fica legal. Isso também é importante, a autoestima, tá lá no par da alma, né? Mas mais do que isso, a inflamação por tempo demais, por tempo superior ao correto, ou rapidinho ali, ele traz um enfraquecimento todo do nosso corpo, as muitas doenças. Existe uma doença nova, eu estava conversando com alguém da área da saúde, foi muito interessante, e falou assim, olha, essa pessoa estudou há 25 anos, né, um dentista que formou há 25 anos, e ele falou comigo assim, quando eu estudei, não existia algumas doenças que hoje existem. E uma doença que não existia, que ele não estudou na faculdade, chama-se síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica é uma doença nova, resultado da inflamação crônica do corpo. O corpo, ele entra em pane. Quando fala síndrome metabólica, o corpo ele começou a entrar em pane e ele vai começar a trazer muitas doenças juntas, né? Vai acumulando doença. Então nós começamos a ver, por exemplo, uma pessoa que tem gordura no fígado, né? A famosa esteatose hepática, chamado, né, vulgarmente de doença de gordura no fígado, né? Aqui no Goiás fala banha no fígado. Esteatose hepática. Então é um problema, olha só, antigamente nós víamos problema, por exemplo, como cirrose só vindo de bebida alcoólica. E hoje essa síndrome metabólica confundiu todo, bagunçou tanto o corpo que você pode ver uma pessoa ter problema no fígado e nunca ter bebido, ou então bebido bem pouquinho, que não foi o que trouxe. Mas o excesso de inflamação no corpo está trazendo doenças que não são comuns, principalmente para a idade. Então você vê, por exemplo, pessoas na casa dos 30, dos 40, dos 50, com pressão alta, com o triglicérides descontrolado, com a glicose, né? Ou já tá diabético, ou caminhando ali para um diabético, para um passeio diabético, né? Então uma bagunça, uma desordem total no nosso corpo, por conta de quê? Das nossas escolhas. São doenças chamadas doenças de estilo de vida. Sabe o que significa doença de estilo de vida? Responsabilidade 100% da pessoa que está tendo a doença. Isso é muito pesado. Quando eu penso que eu posso ter uma saúde plena, que essa é a vontade de Deus, mas ao invés disso eu estou colhendo pressão alta, colesterol alto, risco de infarto, risco de diabetes, e tantas as doenças, AVC, e saber disso, que isso tudo pode vir ou está vindo para mim como resultado de um estilo de vida. A palavra é bonita, é o estilo de vida, mas a responsabilidade é 100% daquela pessoa que está adoecida. Essa é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus para as pessoas? É lógico que não. Então, para fechar nosso raciocínio de hoje, eu quero dizer o seguinte: Deus tem pressa em devolver a sua saúde. Deus quer devolver a sua saúde e tem pressa em devolver essa saúde. Mas para isso é preciso que você se posicione. E vou dar uma dica final aqui. Nós estamos num período agora que muitas pessoas estão vivendo aí na quaresma, né? Que são católicos e levam muito a sério essa questão da espiritualidade na quaresma e tudo. Outras pessoas, muitas igrejas com jejuns. A minha, por exemplo, está com um jejum, né? De 21 dias. Estão fechando agora no final de semana o jejum de 21 dias. Tem outros jejuns aí de 40 dias em outras igrejas. Enfim, tá um momento todo mundo muito voltado para essas questões do jejum, né? E o jejum, ele é muito levado para a ideia da espiritualidade e tá tudo certo. Realmente o jejum, ele é espiritual. Mas o jejum, ele traz para nós um ganho corporal muito grande se nós juntarmos nessa equação corpo, alma e espírito. Tá, André? Não entendi nada. Como é que a gente junta no jejum corpo e alma e espírito? Eu explico. Tem pessoas que fazem o jejum, por exemplo, eu tinha uma amiga lá em Minas, muito engraçada, né? Uma senhora, ela fazia na Semana Santa, né? Então ela ficava ali a quaresma inteira, até a Semana Santa, até o sábado, né? Ela ficava sem comer carne.
E ela ficava tão enlouquecida porque ficava sem carne, que ela tinha um costume de ficar, ela dormia mais tarde no sábado, no sábado santo, né, no sábado antes do domingo da Páscoa, porque meia-noite do sábado encerraria o compromisso espiritual dela. Ela ficava acordada para comer carne meia-noite. E você falou, André, tá errado? Não, não tá errado. Errado não tá, mas certo também não tá, né? Por que eu falo que certo não está? Porque todas as vezes que nós fazemos um jejum espiritual, ou uma abstinência, ou algum propósito espiritual, e nós juntamos com isso aí a nossa alma, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossa vontade, nosso pensamento, nós podemos trazer para isso um ganho muito grande pro corpo. Como? Eu acabei de fazer agora um detox, nós estamos com um protocolo de detox muito bacana no método, né? E eu fiz pela segunda vez aí o detox e eu fiquei chocado, tanto que as minhas papilas gustativas, ou seja, a sensibilidade que nós temos na língua, estava tão viciada, eu estava tão viciada no doce, no açúcar, né? Acho que a maioria das pessoas são muito viciadas. E eu aprendi no detox que nós temos como se fossem colônias dentro da nossa língua, colônias que reconhecem o azedo, colônias que reconhecem o doce, por aí vai, né? Todos os detalhes. E quando você alimenta demais o seu corpo com um tipo de alimento, no meu caso, por exemplo, sempre foi muito de doce, de açúcar, as papilas, elas desequilibram também. E aí você começa a sentir doce na boca inteira. Na verdade, o açúcar, ele deve ser reconhecido só no início da língua. Na ponta da língua tá ali as colônias das papilas gustativas do doce. Só que se elas crescerem demais, elas tomam conta. E aí a gente não gosta mais do azedo, a gente não gosta mais do amargo, a gente não gosta de mais nada, a gente só gosta de doce. E quando eu só gosto de doce, significa que eu tenho uma tendência pro doce? Não, significa que você viciou suas papilas gustativas. E eu passei por esse processo. E nós terminamos o detox, né? Eu, particularmente, terminei numa turma que terminou o detox na sexta-feira passada. E eu não quis ainda comer doce. E tô achando maravilhoso comer as coisas sem açúcar, tô achando maravilhoso e eu tô curtindo esse momento. Então, ao invés de ficar louca pra acabar, pra cair de boca de novo no doce, nós podemos controlar a nossa vontade. Nós usamos a força da nossa alma, nós evoluímos a nossa alma para esperar, para conversar com ela, para falar, calma, um dia você vai comer doce, espera, tá tão gostoso isso. Eu tomo hoje um suco detox sem açúcar nenhuma e eu tô degustando o suco detox. Isso era impossível para mim há tão pouco tempo atrás, mas eu não tinha noção. Quando você tá viciado em alguma coisa, muitas vezes você não tem noção do seu vício. Então um jejum, ele pode servir também, além do lado espiritual, para desintoxicar, para desinflamar o seu corpo. Então desinflamar o corpo é uma excelente estratégia para você cuidar melhor do seu corpo. Amanhã falamos mais sobre isso, terminou nosso tempo, eu gosto sempre de ir nos 20 e poucos minutos. Obrigada pela sua companhia, amanhã eu prometo dar mais dicas de como desinflamar, como desintoxicar, como ter essa vida plena no corpo, unindo corpo e alma e espírito. Obrigada pela sua companhia de sempre, obrigada por estar aqui comigo, obrigada por encaminhar. E amanhã nós estamos aqui falando mais sobre esse assunto no Thanks God Everyday de sexta-feira.